Ações nesse ardente desejo que nós temos de estar um dia, diante do nosso Deus. Um feliz sábado a todos. Eu quero, antes de nós iniciarmos a mensagem dessa manhã, compartilhar o porquê que eu escolhi esse tema. Eu estou fazendo uma pós-graduação em saúde mental, com foco em aconselhamento integrativo cristão. Ela é certificada por uma universidade adventista. Tem fortalecido imenso a minha fé, de que, de fato, ela tem respostas para a nossa saúde mental. E ela mesma revela que existe uma batalha invisível, uma guerra, que não só no mundo, mas ela se desenvolve, essa batalha se desenvolve também na mente humana. E saúde mental é, em grande parte, uma questão relacionada a pensamentos, emoções e escolhas, que afeta o nosso relacionamento com Deus e uns com os outros. Então, a mente é o principal campo de batalha desse conflito que nós estamos envolvidos. E eu começo com um texto base que está em 2 Coríntios 11, 3. Eu trouxe aqui, porque eu gostei mais dessa versão que está em 2 Coríntios 11, 3, na versão King James, fiel. Algumas versões falam, em vez de mente, sentidos, Mas aquilo que vem na nossa mente entra através dos sentidos, e de forma mais específica, visão, audição. Então, Paulo disse assim aos irmãos de Coríntios: mas eu temo que, de algum modo, assim como a serpente enganou Eva com a sua sutileza, que as suas mentes sejam corrompidas da simplicidade que há em Cristo. Então, Paulo aqui, quando ele fala eu temo, ele expressou um medo que ele tinha. Um medo. E medo é uma emoção, e uma emoção boa. Ela é boa quando ela nos leva a ter uma atitude de proteção. O medo se torna patológico, uma doença, quando ele é excessivo, quando ele é persistente e quando ele é desproporcional a um perigo real. Mas assim, nesse caso, ele estava alertando aos irmãos e fazendo uma comparação com o que aconteceu lá em Gênesis, com Eva. Porque Eva, ela foi exposta a um discurso muito atraente, do qual nós também hoje estamos constantemente expostos, que são ideias, imagens, entretenimentos, filosofias que podem enfraquecer a nossa confiança em Deus. Paulo estava preocupado com a mente dos cristãos, porque sabia que o inimigo procura conquistar primeiro os pensamentos. Ele não sabe o que nós pensamos, mas ele pode sugerir pensamentos. Então, eu trouxe para nós refletirmos das muitas armas que ele tem contra o povo dele, contra o povo de Deus, três armas que afetam diretamente nossa saúde mental. Pensamentos negativos, adoecedores e distorcidos, distração e sentimentos como tristeza e sofrimento. Mas por que seria importante essa reflexão? Justamente porque ele procura controlar a mente, porque ele sabe que os nossos pensamentos vão influenciar as nossas decisões. E eu pergunto, como nós temos cuidado da nossa saúde mental? Vivendo num mundo de comparações, de notícias negativas, de muita correria e de caos. E o assunto saúde mental, ele se tornou muito comum. E temos ouvido cada vez mais na sociedade. E por isso eu trouxe aqui um estudo que foi feito em Portugal, em outubro de 2025. E esse estudo diz que 1 em cada 3 portugueses sofre de ansiedade, burnout, ataques de pânico ou depressão. Burnout é aquele cansaço constante, é aquele estresse, aquela exaustão. E são dados muito expressivos sobre saúde mental em Portugal. E esse estudo aponta que há um impacto maior sobre as mulheres, 41,7% contra 27% dos homens. Mas trouxe outro estudo aqui muito mais desanimador. Foi um estudo feito pela Faculdade de Harvard e disse que metade da população mundial sofrerá de algum transtorno mental. Um estudo de grande escala, baseado em pesquisas realizadas em 29 países, lança nova luz sobre um importante problema de saúde.
Irmãos, isso é sério. A proporção é de cada 2 pessoas, uma ter problema de saúde mental. E será que nós podemos ignorar isso? Diante de pesquisas assim, de notícias assim? Mas também eu pergunto, será que nós estamos diante de uma sentença? No hipótese, é isso que os estudiosos dessa área nos diz que vai acontecer? Interessantemente também, a ciência fala sobre, e é um novo estudo, algo que confirma o que a Bíblia diz há muito tempo, que nós podemos mudar a estrutura do nosso cérebro. E essa mudança é impulsionada por aquilo que nós pensamos. E esse estudo chama neuroplasticidade. O que seria isso? Está ali escrito. É a capacidade do cérebro de modificar sua estrutura e função em resposta a estímulos internos e externos. A neuroplasticidade ensina que o cérebro pode mudar ao longo da vida. As conexões entre os neurônios são fortalecidas ou enfraquecidas de acordo com aquilo que pensamos, fazemos e repetimos. Esse estudo ele vem sendo feito desde o final do século XIX, mas ele se consolidou na década de 80, onde houveram estudos com mais técnicas modernas. E isso mudou completamente a forma de pensar e dos estudiosos da neurologia, da psicologia e até a reabilitação, porque mostrou que o cérebro pode continuar aprendendo e se adaptando durante toda uma vida. Uau! O cérebro pode continuar, ouve isso, aprendendo, se adaptando durante toda uma vida. E muitas vezes nós o limitamos. A neuroplasticidade mostra que o cérebro não é um circuito rígido e imutável. Embora fatores biológicos e sociais facilitam o gatilho para os transtornos mentais, a plasticidade cerebral garante que, com as intervenções certas, o sistema nervoso central pode se reorganizar e encontrar novos caminhos para o bem-estar. Então, quando você aprende algo novo, quando você pratica uma nova habilidade, você adquire um novo hábito, algumas sinapses. E o que são as sinapses? São as comunicações entre os neurônios. Elas podem ser fortalecidas e podem até mesmo surgir novas. E isso não lembra vocês algo que nós já conhecemos há muito tempo, que o Senhor inspirou o apóstolo Paulo? O que ele diz aí, queridos? Romanos 12, 2. Não vos conformeis ao padrão do mundo, mas transformai-vos pelo quê? Pela renovação da vossa mente. O Senhor Deus já tinha dito a mim e a você, olha, é possível você mudar. É possível as coisas serem de forma diferente. A Bíblia, escrita tantos séculos antes da descoberta da neuroplasticidade, apresenta um princípio semelhante. Os nossos pensamentos influenciam quem nos tornamos. A neuroplasticidade mostra que novos hábitos de pensamentos podem literalmente criar e fortalecer novos circuitos neurais. E olha essa frase que está no livro Testemunhos para a Igreja. Testemunhos para mim e para você. A mente adapta-se gradualmente aos assuntos sobre os quais é treinada a demorar-se. Agora vamos começar a entender o porquê que muitas vezes as mudanças não acontecem. Porque aquilo que nós demoramos vendo, ouvindo, falando, está moldando a nossa mente. Até mesmo o que falamos, o que imaginamos. Por quê? Abra sua Bíblia em Provérbios. Agora eu quero que você abra. Abra sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 23. Olha o que o Senhor nos diz aí. Provérbios, capítulo 23, verso 7. Só a primeira parte do verso. Provérbios 23, verso 7. Primeira parte do verso. O que diz? Vou esperar que todos encontrem. Na minha versão diz assim: porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Algumas versões falam, assim como pensou em sua alma, assim será. E a ideia principal aqui, irmãos, é que você se torna aquilo que você pensa.
E ao mudar nossos pensamentos, nós estamos escolhendo, intencionalmente, ajudar o nosso cérebro a mudar. E se queremos mudar a nossa mente, nós temos que mudar os pensamentos. Os nossos pensamentos que estão moldando a nossa mente. Eles são alimentados por aquilo que ouvimos, pelo aquilo que consumimos através dos nossos olhos continuamente. Notícias. Sabe que muitas vezes nós pensamos que para sermos pessoas conscientes, pessoas até inteligentes, nós precisamos estar inteiradas do que acontece no mundo ao redor. Precisamos saber de tudo, de todos os detalhes das tragédias que acontecem em volta do mundo. Mas sabe, a ciência tem mostrado que é o contrário. Ela diz que quanto mais você é exposto a notícias ruins, negativas e tragédias, pior é a sua saúde física e mental. No livro Ciência do Bom Viver, a maioria de vocês conhece, na página 178, sabe o que está dizendo? Demorar o pensamento em cenas de mal é corruptor para a vossa mente e para a sua alma. Deus já havia avisado. Mas eu vou num livro ainda maior, numa inspiração ainda maior. Salmos, no capítulo 101. Salmo 101, me acompanhe? Salmo 101, não, capítulo 1 não. Salmo 101. Salmo 101, no verso 3. O que o salmista diz aqui? Na minha versão diz assim: não porei coisa má diante dos meus olhos. O salmista sabe o que é proteger a sua mente e ter saúde mental. Mas vamos mais além. Jesus, o que ele disse? Algo que vai de encontro ao que nós estamos aqui refletindo. Mateus no capítulo 6. Abra sua Bíblia lá em Novo Testamento. Primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 6, palavras de Jesus, no verso 22. Algumas versões vão falar a candeia do corpo. Outras falam lâmpadas. E diz assim, Mateus 6, 22, os olhos são lâmpadas do corpo. Se teus olhos forem bons, todo o seu coração terá luz. Então, se aquilo que eu vejo, que se transforma nos meus pensamentos, vai para a minha mente, me dá o quê? Saúde para o corpo também. E tudo ao nosso redor, essas notícias alarmantes, e de fato são coisas ruins mesmo que têm acontecido, é feito de uma maneira para prender nossa atenção, porque eles precisam ganhar dinheiro com publicidade. Notícias boas não são divulgadas. Notícias ruins nos deixam, sabe como? Num estado constante de alerta, com pessimismo e com negatividade. Por isso que o salmista, no Salmo 112, não precisa ir lá, eu vou ler, está escrito assim, não temerei maus rumores. Algumas versões falam, não temerei as más notícias, porque o meu coração está firme confiando no Senhor. Porque a confiança em Deus, contemplando o que Ele é e o que Ele diz, é que vai me dar uma estabilidade emocional. Aprenda a reduzir as notícias que você vê para ter bons pensamentos. Olha esse texto, tão atual, também testemunhos para mim e para você. Por intermédio da imprensa, e aqui a gente pode colocar redes sociais, internet, conhecimentos de todo tipo são colocados ao alcance de todas as pessoas. E, todavia, quão grande é, na comunidade em geral, a depravação moral, e quão superficial as consecuções mentais. Se tão somente os homens se tornassem leitores da Bíblia, estudantes da Bíblia, muito diferente seria o estado de coisas que haveríamos de ver. Sabe que a internet e tudo isso que nós temos hoje veio democratizar a informação, não é? Hoje, na palma da mão, a gente tem
o mundo numa biblioteca, como uma biblioteca. Nunca foi tão fácil a gente saber sobre ciência, história, política, cultura de outros lugares. Mas ela diz assim, e todavia, apesar de tanto conhecimento, a depravação moral e a superficialidade dos pensamentos humanos aumentam. Quão superficiais são as conversas. As pessoas sabem um pouquinho de cada coisa, mas não se aprofundam em nada. O conhecimento virou algo raso, rápido e passageiro. Então, o resumo disso que ela diz pode ser assim: o estar bem informado sobre as coisas do mundo não é suficiente para melhorar o ser humano. O excesso de informações rasas pode nos deixar superficiais. O que realmente transforma a mente e o caráter de uma sociedade é o estudo profundo de verdades espirituais e morais sólidas, apresentadas aonde? Na Bíblia. Na Bíblia. Meditações, Caminho para o Lar, página 20, ela diz que a mente ocupada apenas com coisas comuns se torna limitada e enfraquecida. Uau! Que luz derramada sobre o povo de Deus. Ela diz o que muitos lá fora, que nunca leu isso, estudaram e estão chegando à conclusão. A mente ocupada apenas com coisas comuns se torna limitada e enfraquecida. Como teremos saúde mental assim? Esse é o Asan Raskin. Acho que é assim que se pronuncia o sobrenome dele. Não sei se você o conhece, mas o que ele criou, com certeza sim. Ele ficou especialmente famoso por ser o criador do Infinity Scroll. É um mecanismo que permite que o conteúdo continue aparecendo sem que o usuário precise clicar na próxima página. No documentário Dilema das Redes, Asa explica como muitas plataformas da internet são projetadas para manter as pessoas conectadas a maior parte do tempo. Asa criou o Infinity Scroll, que significa rolar infinito. Já tentou chegar ao final da sua página na rede social? É infinito. Ele, quando criou, em 2006, a intenção era melhorar a experiência do usuário, eliminando a necessidade de clicar nas próximas páginas. Porém, olha o que aconteceu. Anos depois, ele percebeu que a sua invenção estava sendo usada para prender a atenção das pessoas por períodos cada vez maiores. Ele próprio declarou publicamente que se arrepende dos efeitos que essa tecnologia teve sobre a sociedade e sobre a saúde mental das pessoas. Segundo ele, o Infinity Scroll, rolar infinito, remove os pontos de parada naturais que nós temos no cérebro, que ajudavam, antes de existir esse mecanismo, ajudavam as pessoas a decidir, ouve isso, conscientemente, se continuariam ou não a consumir o conteúdo. Atualmente, Asa é cofundador de uma organização que alerta sobre os impactos das redes sociais, dos algoritmos, do design viciante da tecnologia. Armadilhas, irmãos. Armadilhas. Para entender melhor o que o scroll infinito, rolar infinito, faz, ele estimula a liberação repetida de dopamina, então nos dá uma descarga de prazer. Cada deslizar revela novos conteúdos, mantendo o cérebro na expectativa constante. Isso prejudica, não ajuda, a atenção sustentada e o controle dos impulsos, tornando difícil parar de usar o telemóvel. O rolar infinito estimula a busca constante por novidades,
reduz os momentos de pausa e de reflexão. E estudos mostram que existe uma relação muito próxima desse agir, desse forma de estar diante da internet, que existe uma relação direta com a ansiedade e o estresse crônico. Já tentou falar com uma pessoa que está ali no rolar infinito? Ela parece que não está aqui, né? Você fala com a pessoa, ok, oi. Ela fica ali, o cérebro parece que desligou. Não é o cérebro, é a parte frontal. É aqui onde a gente tem a consciência de decidir. Como ela não consegue parar, como não está ativado, ela fica assim, quê? Me chamou? E a pergunta para reflexão diante dessa distração, que é uma das armas do inimigo para nossas vidas, não é, posso usar? A pergunta seria, o que isso está fazendo comigo? Inspirada por Deus, testemunhos para mim e para você, diz que Satanás está de contínuo, 3 vezes por semana, só aos fins de semana, de contínuo, procurando desviar da Bíblia a atenção do povo. Entendeu? Por que tantas invenções? Por que tantas pessoas com problemas mentais? Porque o objetivo é desviar a atenção daquilo que de fato pode nos dar tudo o que nós precisamos. As palavras de Deus aos homens, as quais deviam receber nossa primeira atenção, ficam negligenciadas pelas sentenças da sabedoria humana. Quando eu li isso, lembrei logo de 1 Coríntios 3,18, onde diz que sabedoria humana é o que diante de Deus? Loucura. Loucura. Para ser mais sábio, intelectualmente, conhecedor daquilo que se passa, estuda a Bíblia, a fonte de toda sabedoria. E o interessante de todo esse mecanismo, né, e essa ideia do inimigo afastar-nos da Bíblia, é que para a gente ter uma vida espiritual e uma saúde boa, né, mental, nós precisamos do quê? Estudar a Bíblia e oração. Todos concordam comigo? Estudar a Bíblia e oração. E o que é necessário para nós estudarmos a Bíblia e ter oração? Concentração e reflexão. Coisa que nada disso ao nosso redor tem nos ajudado a ter. Cérebro hiperestimulado não consegue focar e muito menos ter prazer lendo a palavra de Deus. E está cada vez mais difícil chamar a atenção das pessoas pregando a cada sábado. Sono, não estimula, eu não estou aqui pulando. De repente a minha roupa já vira de outra cor ou eu troco de roupa. Isso não está acontecendo. A nossa atenção, irmãos, está ficando cada vez pior. E ela precisa ser estimulada lá em casa, para nós sermos estimulados e termos prazer de ouvir a palavra de Deus quando estamos sentados aqui. Porque nós precisamos habituar o nosso cérebro a estar focado, a estar ligado com coisas eternas. Não com aquilo que é comum e passageiro. E nós sabemos que não é só as redes sociais, né? Filmes, séries, tudo aquilo que brilha e passa rápido diante de nós. Pesquisando as várias partes da Bíblia, olha isso, e estudando as relações entre elas, a mais alta capacidade da mente humana é colocada em intensa atividade. Ninguém que se empenhe nesse estudo deixa de desenvolver o quê? Deixa de desenvolver o quê? Poder mental. E quando ela fala que estudando as relações entre elas, as relações de um verso com o outro, eu me lembro do que está em Isaías, no capítulo 28, verso 10, que nós devemos estudar a Bíblia um pouquinho aqui e um pouquinho ali. Fazendo isso, o nosso cérebro entra em atividade. Coisa que diante de uma tela, ele não faz. Ele fica à mercê ali daquilo, tudo que você está vendo. Ninguém que se empenhe nesse estudo, de verso por verso,
todos os dias. Deixa de desenvolver poder mental. Eu e você não precisamos ser parte de estatística nenhuma. Amém? Nós temos isso aqui em nossas mãos, que é o poder de Deus na terra, atuando na vida de todos os seres humanos. Além de nós experimentarmos o que aqui diz, nós precisamos e temos o dever de ajudar uma sociedade que está à mercê de 2 para 1 ter problemas mentais. Isso é sério. Eu acho muito sério. Isso me confronta muito. Enquanto diante de uma distração, eu estou sem nenhuma atividade cerebral. Mas diante do estudo da palavra de Deus, tudo aquilo que Ele criou aqui dentro, irmãos, que é incrível, fica saltando, exercitando, estimulando e promovendo saúde para o nosso corpo. Terceira e última arma, tristeza. Sabe que também com o advento da era das redes sociais, parece que nós vivemos numa atual geração que nós não podemos ficar tristes. Porque está todo mundo feliz, nas fotos todo mundo está sempre sorrindo, as famílias parecem que são perfeitas. As viagens, uau! As pessoas viajam para lugares incríveis. E eu? Só que eu e você sabemos que no mundo de pecado, a tristeza ela é inerente a qualquer ser humano. Sofre o pobre e o rico, o crente e o ateu. Faz parte da nossa vida o sofrimento. A tristeza persistente, aquela que já está virando uma patologia, sim, a pessoa precisa procurar ajuda. Mas o sofrimento é comum. Olhamos para a palavra do Senhor, o povo de Deus sofreu. É natural estar triste. Não estou doente por estar triste. O mundo não é o nosso lugar. Há decepções, há frustrações, há planos não realizados. E eu me lembrei de uma pessoa da palavra do Senhor que sofreu, viu? Eu acho. Tem muitos, mas José, o que vocês acham? Sofreu. Eu acho. Você ser vendido como escravo pelos seus irmãos, pela sua família, quem você cresceu ali brincando. Depois, quando ele achou que as coisas estavam começando a dar certo na vida dele, o que aconteceu? Foi acusado injustamente e preso. Uau! Mas quando ele se tornou governador do Egito, ele reconheceu algo muito interessante. A psicologia chama de ressignificar. E o que seria isso? Dar um novo sentido a algo ou a alguma circunstância, ou até mesmo um sentimento. A Bíblia chama de propósito de Deus. Então, abre a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 50, no verso 20, e a gente vai ver um homem que tinha tudo para lamentar da sua sorte, lamentar da sua vida. Ele encontrou o quê? Um propósito. E sabe, irmãos, quando nós encontramos um propósito no sofrimento, numa situação difícil que a gente está passando, aquele sofrimento até deixa de ser sofrimento. Gênesis capítulo 50, no verso 20. Último capítulo do livro de Gênesis. Diz assim, ele com seus irmãos: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Que coisa linda! Há sempre um propósito no sofrimento. E aquele que confia em Deus vai saber. Amém? Esse homem, ele viveu das promessas de Deus. Ele acreditou em todo um momento. E o que eu tenho a dizer para você é que quem não vive das promessas, não morre crendo nelas.
Quem não vive das promessas, não morre crendo nelas. No final desse capítulo, a gente vê uma parte tão bonita, ele sabendo que ia morrer, estava próximo ao seu descanso daqui da terra, e ele falou para o povo assim de Israel, olha, ele sabia da promessa, um dia vocês vão voltar, estou contando com as minhas palavras, um dia vocês vão voltar, vão para a terra prometida, Canaã, e quando vocês forem, leve os meus ossos com vocês. Morreu crendo nas promessas, apesar de tudo que lhe aconteceu. Louvado seja Deus por isso. E o Senhor, queridos, em relação ao sofrimento e à tristeza, Ele é realista conosco. A palavra do Senhor não diz que Ele vai fazer tudo para te agradar, que nada na nossa vida vai ser ruim, que vai ser tudo bom. Pelo contrário, Ele foi sincero e falou, no mundo tereis aflições. Agora, ela é repleta das promessas de um Deus que está conosco em todas as aflições. Amém? E a presença de Cristo nos basta. A presença de Cristo nos basta. Quando o inimigo quer usar o sofrimento ou a tristeza como uma arma, nós podemos, com poder mental, através da saúde que Deus nos dá, lendo e estudando a palavra dEle, é dizer a Ele, ao inimigo de Deus e nosso, que tem um propósito no nosso sofrimento, que nós esperamos em Deus, sim, diante daquilo que passamos. Porque em 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 17, diz que por isso nós não desanimamos. Ele começa no verso 16 com essa frase, aí vai para o verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Esse texto transmite esperança de que o sofrimento não é o fim da história e que Deus utiliza ele para fortalecer e confirmar, consolidar a fé daqueles que confiam nele. Se nós não entendemos isso diante dos problemas, sofrimentos que passamos, decepções, nós vamos ter sérios problemas com a nossa saúde mental. E os pesquisadores e cientistas seguem procurando ajudar a sociedade para que esse impacto não seja tão grande no futuro das doenças mentais. Que incrível esse artigo. Novas evidências de que a saúde do cérebro e do corpo influencia o bem-estar mental. Acredito, para o Adventista do Sétimo Dia, não é novidade nenhuma. Esse estudo é de agosto de 2024. Esse artigo científico mostra que existe uma associação, eu baixei o PDF, li todo ele, existe uma associação do estilo de vida com a incidência de doença de ordem mental. A autora do estudo, ela é pesquisadora do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Melbourne, disse que, ela dizendo, abre aspas, identificamos fatores do estilo de vida modificáveis, que pode potencialmente levar a uma melhor saúde mental por meio do seu impacto nesses sistemas de órgãos específicos e neurobiologia. O estudo analisou mais de 280 mil participantes e isolou o impacto de escolhas diárias no risco de desenvolver depressão. Modificações simples, eles dizem no artigo científico, irmãos, no cotidiano, mostraram reduções percentuais diretas no risco da doença. As pessoas que praticavam, olha para o que está ali no 7, de 5 a 7 desses hábitos, apresentaram cerca de 57% menos risco de desenvolver depressão em comparação com aquelas que praticavam 0 ou só 1 hábito saudável. E quais são eles? Sono adequado, alimentação saudável, atividade física regular, não fumar, consumo moderado ou ausência de álcool, menor tempo sedentário e contato social frequente. Sabe qual foi o que impactou mais? O sono. O sono foi o fator que mais impactou nessa pesquisa na vida, que fez diferença na vida das pessoas. O que o Scroll Infinite faz, o rolar infinito? Perder o sono. Perder o sono. Quando nós não temos as horas corretas de sono para revitalizar o nosso organismo,
nós estamos pedindo para ter um problema de saúde de ordem mental. Esse 7 te lembrou alguma coisa? Tenho sempre que falar neles. Eles estão sempre comigo. Amados, o Senhor nos ama. Deus é amor e está manifestado na natureza. Os 8 remédios naturais: água, luz solar, descanso, alimentação saudável, ar puro, no dele está não fumar, temperança, exercício físico, confiança em Deus, faz a diferença na nossa vida. Por que não damos tanto valor assim? Talvez porque os resultados não são rápidos, né? Nessa era que tudo tem que ser para ontem, né? Queridos, os resultados, os benefícios existem se nós vivemos um estilo de vida do qual Deus projetou para mim e para você. Mensagem de reforma de saúde para a Igreja Adventista do Sétimo Dia foi dada por volta de 1863, 64. Essa pesquisa, pronto, há 2, 3 anos atrás. Isso me lembra, sabe o quê? Deuteronômio 28, 13. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para guardar e cumprir. A palavra do Senhor diz para o povo dele: vós sereis cabeça. O que eles dizem, a solução que eles têm, eu já dei para vocês. Amém? Muitas vezes, eu não vibro com essa mensagem, porque eu não experimentei ela. E eles estão descobrindo que existe solução naquilo que é simples e que Deus deu. Senhor, tenha misericórdia de nós. Porque se nós não falarmos, as pedras falarão. Até aqui você chegou à conclusão, porque eu cheguei, que precisa de uma higiene mental, que precisa de um reset, que precisa recomeçar. A Bíblia tem a solução. Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, o que fazemos? Nisso pensai, nisso pensai. Deus ordena encher o espírito, a nossa mente, a nossa alma, com elevados e puros pensamentos. Por que Ele pede isso, queridos? Para termos saúde, para não sermos estatística. E por que essa higiene mental deve ser feita? E eu termino. O fim do grande conflito está próximo. Acreditem nisso? Acreditam nisso? Sim. Mas antes dele acontecer, com a volta de Jesus, isso aqui vai acontecer. Apocalipse, capítulo 7, verso 2 e 3. Diz assim: e vi outro anjo voando, não voando não. E vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, aos quais era dado a fazer o quê? Dano à terra e ao mar, dizendo: não façais dano à terra nem ao mar, nem às árvores, até que o quê? Até que selemos aonde? Na fronte os servos do Deus vivo. Está relacionado à mente. Nós seremos selados no local onde nós fazemos de forma consciente as nossas escolhas. Entendeu porque o inimigo não quer? Entendeu porque o inimigo quer nos sugerir pensamentos adoecedores e negativos? Entendeu porque quer usar a tecnologia, as redes sociais, para nos distrair da palavra? E ficar com o cérebro super estimulado, que não aguenta ficar 40 minutos sentado na igreja? Ou mais tempo que seja? Entendeu o porquê que ele quer usar o sofrimento para nos deitar abaixo?
para nos fazer desconfiar de que Deus é amor, porque Ele não quer que eu e você sejamos selados no final. Queridos, nós precisamos ter uma mente saudável para receber o selo de Deus. É na fronte, lóbulo central, centro do nosso corpo. É aqui que eu preciso estar bem, saudável, sabendo fazer boas escolhas. A nossa convicção como adventista do sétimo dia é uma proteção à nossa mente. Se nós não temos certeza de qual é a nossa missão ou de quem somos, isso pode ser usado contra nós. Eu não trouxe, acredito eu, como eu disse e mostrei, é público as notícias e tudo isso que eu falei, não é nada de novo. Mas eu volto lá no primeiro verso que nós lemos, sobre o medo de Paulo. No final ele fala para que as mentes não sejam corrompidas e vocês apartem do que é simples, da simplicidade de Jesus Cristo. E essa simplicidade, sabe o que é? É que a recompensa que Deus tem para nós não está aqui. O inimigo nos ilude, trazendo recompensas momentâneas. Sabe por quê? Porque ele sabe que o que Deus prometeu não é agora. E ele fazer com que eu e você esperemos sempre ter um cérebro, uma mente que quer hoje o prazer, hoje as coisas acontecerem, hoje estar tudo pronto, hoje estar tudo bem, hoje resolve o problema. Isso vai nos desfocar da promessa de que não é hoje, que não é agora o que Deus tem reservado para nós. É vida eterna, meus irmãos. É depois que Ele voltar. Não é aqui. Aqui é missão. Aqui é luta contra o eu. Não esqueçam disso. Aqui é missão e luta contra o eu, para sermos selados para encontrar com o nosso Senhor Jesus. E eu termino com uma frase que está no livro Parábolas de Jesus. A impossibilidade está na nossa própria vontade. Se não quiserdes, não vencereis. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Ele nos ajude. E que ao sair daqui nessa manhã, a minha decisão, para que o Espírito Santo ouça e saiba, é que eu quero o Senhor. E eu vou vencer em nome de Jesus. Amém. Desta manhã vamos entoar o hino 197, Sou Feliz com Jesus.
Nós declaramos, Senhor, como teu povo nessa manhã, que nós somos felizes em Ti. Nós declaramos que a nossa alegria só está em Ti, Senhor. Nós declaramos, ó Deus, que nada nesse mundo que queira nos prender a nossa mente, ó Deus, vai nos separar da alegria e do amor que o Senhor tem por cada um de nós. Dê-nos força e poder moral para poder escolher, Senhor, a Te servir, a poder escolher, Senhor, em fazer o que é saudável para a nossa mente, para o nosso corpo. Esse é o nosso pedido, diante daquilo que a Tua palavra veio a falar aos nossos corações. Nós contamos, ó Deus, com o poder do céu, do Espírito Santo, porque reconhecemos a nossa fragilidade, reconhecemos que nada somos, reconhecemos o que a Bíblia diz, que somos pó, mas também reconhecemos o sacrifício do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, que naquela cruz salvou-nos dos nossos pecados e nos deu poder para vencer os nossos pecados. Te agradecemos com alegria por tudo que ouvimos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.